Olá, hoje a aula é sobre o kernel. Sistema operacional, uma arquitetura de sistema operacional para gerência de recursos na nível de aplicação. Antes de explicar o kernel, eu vou falar então um contexto sobre kernels monolíticos, microkernels e máquinas virtuais. Primeira pergunta para vocês. Quais são os subcomponentes de um sistema operacional? Vou te dar aí, são basicamente 4 componentes. Quais são esses componentes? Vou dar para vocês 4 segundos. Aí, 2, 1. O primeiro subcomponente é o gerenciamento de processos. Então, tem lá, criar processos, hierarquia de processos e terminar processos. Qual outro componente? O componente tem a ver com a gerência de memória. Então, nós temos um sistema de memória virtual. A gente tem uma hierarquia de memória, onde a gente vai ter de memória com cache, RAM até disco. Qual outro componente? Que é um sistema de arquivos. É uma abstração para poder gravar os dados de maneira não volátil. E qual que é o outro componente? O componente é a parte de comunicação. Então, esses são os 4 componentes do sistema operacional: gerência de processo, memória virtual, sistema de arquivo e comunicação. Esses são os componentes de software. Eles rodam sobre um hardware. Qual hardware? A gente pode ter a CPU, a gente pode ter disco, a gente pode ter memória, a gente pode ter componentes ligados à entrada e saída. E alguns desses componentes também precisam de o que a gente chama de device drivers, tá? Que são o quê? Softwares para poder controlar o hardware. Acima disso, do sistema operacional, a gente vai ter as aplicações. Em geral, quanto mais alto a gente for, maior vai ser o grau de abstração. Nas aplicações, a gente pode ter, por exemplo, editor de texto, navegador, tá? E aí, qual que é a diferença, então, de executar a aplicação e executar o software do sistema operacional? Então, geralmente, a gente chama de aplicação modo 0 e o sistema operacional modo 1. Que modo é esse? Qual que é a diferença? Então, a gente tem esse modo aí, que a gente chama de modo privilegiado, tá? Existe um bit para marcar se você está executando instruções privilegiadas ou não. 0 significa que a instrução não é privilegiada, 1 significa que a instrução é privilegiada. Isso aí então ocorre quando a gente tem a questão do root, que é o administrador. Então, certas instruções só podem ser executadas por quem tem o domínio completo da máquina. Certos usuários não são root, então eles não têm o poder de executar todas as instruções. Então, a gente tem o caso aqui que as aplicações rodam no modo 0 e o sistema operacional no modo 1. Como é que é feita essa transição entre um e o outro? Foi uma transição entre as aplicações e o sistema de memória e o sistema operacional. Então, a gente tem o modo 0 aqui, que são as aplicações, e o modo 1, que são componentes do sistema operacional. A gente uma aplicação vai rodar uma chamada do modo 1 através do que a gente chama de chamadas do sistema, ou seja, System Call, também chamado de syscall. Então, a aplicação faz um syscall para poder executar instruções do modo 1. Aí o sistema operacional vai verificar se pode permitir isso ou não. E depois ele retorna de volta para o modo 0. Vai estar 0 e aí, dessa maneira, certas aplicações não têm permissão de serem executadas. É importante que essa API aqui seja estável. Por quê? Porque se você escrever um software
você vai querer que ele funcione no futuro. Se você desenvolver um novo software, o que acontece? Você vai querer que esse software funcione com o hardware atual. E aí, então é ideal que você tenha compatibilidade com as versões anteriores. Porque se você mudar a API, não tiver compatibilidade, então vários aplicativos vão parar de funcionar. Então, você vai ter que reescrever vários aplicativos se você mudar essa interface. Ao longo dos anos, essa API do System Call evoluiu, mas não mudou muito por essa questão de ser compatível, né, com as versões anteriores. Linux, ele provê uma API que é chamada de POSIX. Então, POSIX é uma API do Linux que é estável e ele provê essa API para o System Call. Mas aí vem uma pergunta. Aonde que deve se desenhar dessa linha aqui, entre 0 e 1? Deve ser aqui mesmo? Pode ser em algum outro lugar? Qual a vantagem e desvantagem? Então, para isso, existe o conceito de abstração. Quanto mais alto a gente for, maior o grau de abstração. Exemplos de abstrações que o sistema operacional fornece são, por exemplo, arquivos, processos, socket. Se você parar para pensar bem, não existe arquivo. Arquivo é uma abstração. Se você pegar uma lupa e for olhar no disco, só vai ver zeros e uns. Se eu for olhar um processo, não existe processo. Tá? Então, isso aqui também é uma abstração. Sockets também. Então, são exemplos de aplicações. As melhores abstrações, elas podem depois ser utilizadas por longo tempo e permitem ser extensíveis. E aí vem a pergunta, onde que eu ponho a linha para ficar entre o 0 e quais aplicações vão ficar no modo 1? Qual a vantagem eu teria de rodar aplicações no kernel, no modo 1? Então, quais aplicações que eu poderia rodar no modo 1, no kernel? Quais são as vantagens e desvantagens? As vantagens de você rodar no kernel é que você vai ter acesso ao hardware. Então, você vai poder fazer o que você quiser. As desvantagens são, você vai perder em flexibilidade, porque é mais difícil você modificar o kernel. E também você vai perder em confiabilidade e segurança. Por quê? Se você fizer uma modificação errada no kernel, vai gerar instabilidade e também tem problema de segurança. Você sabe onde tem maior problema de segurança? Tem maior problema de segurança são nos device drivers. Então, às vezes é melhor deixar o device driver rodar no espaço de usuário quando possível para evitar problemas de segurança. Então, agora a gente vai falar da explicação, vamos falar do limite, né? Qual modo de usuário e qual modo de kernel, modo protegido. O primeiro que a gente tem são os kernels monolíticos. Então, aonde que a gente deve desenhar essa linha, separando o modo 0 do modo 1? Aqui. Então, tudo do sistema operacional fica no modo 1, tá? Então, a gente chama isso de kernels monolíticos. O microkernel, onde eu deveria separar a linha? Então, o microkernel eu vou separar a linha aqui. No caso, o microkernel vai ter o sistema de memória virtual e gerência de processos. Não vai ter sistema de arquivo nem comunicação, mas vai ter um subconjunto de comunicação que a gente chama de Interprocess Communication. Então, esses são os 3 bloquinhos do microkernel. E o exokernel? Vocês leram um artigo e eu pergunto, onde eu vou desenhar ali? Então, a ideia do exokernel é deixar quase tudo no espaço da aplicação. Então, o exokernel é um módulo que vai fazer controlar os recursos, vai prover recursos para as aplicações. Tá? A linha de separação seria aqui.
Pois a aplicação que entende melhor como fazer os recursos, ela que vai usar os recursos da maneira que ela quiser. Essa linha também é parecida com VMs, né? Máquinas virtuais. Então, se a gente for desenhar a linha também das VMs, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma linha e a gente vai ter que ver o que é o hypervisor. Aí você pode perguntar, professor, qual a diferença do hypervisor para o exokernel? O exokernel é para prover recursos. Só o hypervisor é uma outra ideia. A ideia dele é para virtualizar o hardware. Mas a linha também fica nesse mesmo local. Aí é um conceito diferente. A gente vai ver depois o artigo do Zen falando mais sobre isso. Então, o hypervisor ele serve para virtualizar o hardware. Então, o hypervisor vai servir para virtualizar o hardware, tá, né, controlando as VMs, máquinas virtuais. Então, o que é um exokernel? O exokernel é um pequeno sistema operacional que exporta recursos físicos. O que um exokernel tira do kernel monolítico? Só lembrando que está o kernel monolítico. A linha 2 aqui não está aqui embaixo. Então, o que tira? Tira todos os componentes. Qual que é a motivação para ter o exokernel? Então, a ideia é que o exokernel vai dar maior flexibilidade para as aplicações. As aplicações podem ter mais controles. Dessa maneira, é mais fácil introduzir novas abstrações para melhorar desempenho. Um exemplo que a gente tem clássico é a comunidade de banco de dados sempre pede para mudar o kernel do Linux. Por quê? Porque eles querem ter mais acesso ao hardware, tá? Porque eles sabem como é que a aplicação vai ser desenvolvida. Então, a comunidade de banco de dados quer mudar a API para ter mais acesso ao hardware. Se o Linux fosse um exokernel, eles poderiam fazer isso. Um detalhe importante sobre a escrita do artigo é que vocês podem olhar a estrutura da introdução. Eles apresentam duas maneiras de vender a história. Eles apresentam uma primeira maneira, que é uma maneira vendendo um mecanismo. Qual mecanismo? É um projeto que permite acesso direto ao hardware usando um mecanismo, que é o exokernel. E ele provê o que pode e o que não pode ser acessado. A segunda maneira é uma maneira mais de arquitetura. Tem até a palavra arquitetura no título. Então, é uma maneira de separar a proteção que o exokernel fornece da parte de gerência de recursos. Quem vai prover a gerência de recursos é o LibreOS, é uma biblioteca, né, que chama de LibreOS, que a aplicação vai poder utilizar para poder fazer o controle dos recursos. Qual que é a diferença de VMs e microkernels? Então, qual a diferença do exokernel para microkernel? No microkernel, todos os componentes estão no espaço do kernel. Isso não é o caso do exokernel. E qual que é a diferença para VMs? As VMs, elas virtualizam os recursos de hardware, enquanto que o exokernel exporta esses recursos. Essa é a diferença. Apesar do desenho ficar parecido, são conceitualmente distintos. Qual que é a motivação para fazer o exokernel? Então, se vocês lerem na seção 2.1, ele apresenta 3 razões porque abstrações são ruins, se não usar o exokernel. A primeira é que ele fala aí, one site does not fit all, ou seja, uma API pode não servir para outra, uma aplicação pode não servir para outra aplicação. Segundo, que a API ela vai esconder detalhes, e aí pode ter alguma aplicação que precisa desses detalhes. Por exemplo, o banco de dados quer
ser eficiente no sistema de arquivo. E o terceiro problema é que limita a funcionalidade. Então, você não consegue fazer o que você quer. Por exemplo, o clássico aí é banco de dados. Se o sistema de banco de dados né, pudesse avisar, imagine que o sistema operacional pudesse receber da aplicação as suas necessidades. Então, você tem um banco de dados, o banco de dados sabe como é que é a aplicação, ele sabe quais são as perguntas mais frequentes, como é que tem que armazenar seus dados. Mas o sistema operacional não houve atualmente. Então, a ideia é que poderia melhorar o desempenho com isso. Outro exemplo que a gente tem é a política de reposição de página na memória, né? LRU, List Recently Used. Tá? E se você quisesse mudar essa política, você podia fazer uma aplicação, né? Poder especificar qual a política de troca de páginas. A desvantagem é que isso iria adicionar complexidade na aplicação, porém, poderia também melhorar desempenho. Então, a gente tem essa pergunta aí, né, dos sistemas, que é quanto que o sistema deve exportar de funcionalidades e o quão simples deve deixar para a aplicação. Você pode tentar deixar a aplicação simples, mas aí vão reclamar que não tá melhorando o desempenho para todos os casos. E você pode deixar a aplicação complexa, mas aí você vai ter maior complexidade para desenvolver a aplicação. Então, a gente tem sempre essa barreira aí, onde que a gente coloca o limite de um e de outro. O outro exemplo que a gente tem clássico é coletores de lixo, né? O garbage collector. O que eles fazem? Eles pegam as estruturas que estão em memória, que estão sendo utilizadas, e descartam aqueles espaços de memória. O problema é que os coletores de lixo não sabem quais dados estão sendo usados. É importante para os coletores de lixo saber como os dados estão sendo utilizados pela aplicação, para melhorar o desempenho. Então, existem vários trabalhos nesse aspecto, de como o coletor de lixo pode melhorar o desempenho, sendo que ele não tem informação da aplicação. Então, a aplicação pode passar algumas dicas para o garbage collector. Então, a gente tem essa linha aí, onde que a gente desenha essa linha. Na seção 2.2, o artigo discute sobre o argumento fim a fim. O argumento fim a fim é utilizado em redes. O que é o argumento? Você tem duas pontas e tem a rede no meio. E aí você tem que fazer a transição fim a fim, por exemplo, de um arquivo. Aí no exemplo deles, a questão é que onde pode dar problema quando você transmite um arquivo? O arquivo pode dar problema nas pontas, que são hosts, e também no meio da rede. E se você tiver uma rede super inteligente, que seja 100% confiável, mesmo assim, quando você fizer a transmissão de um arquivo para outra ponta, pode, por exemplo, ter um erro de disco ou um erro de memória no host. Então, não adianta nada a rede ser 100% confiável se as pontas não são. Então, a ideia é que você é melhor deixar as pontas sendo confiáveis. E aí, então, a ideia do princípio fim a fim é que deixar que a inteligência da rede fique nas pontas, a menos que tenha questão de desempenho. Tá? Então, a ideia de fim a fim é que você não quer ficar implementando confiabilidade dentro da rede, porque pode ter falhas que são nos nossos hospedeiro. E aí, a ideia é que o sistema operacional vai prover abstrações, assim como o sistema de redes provê confiabilidade. Ou seja, no exemplo aqui, no exemplo de redes, as pontas é que vão ter inteligência. No exemplo aqui, então, deles estão argumentando que a aplicação seria a ponta, a aplicação que deveria ter a inteligência. Então, a aplicação sabe melhor como lidar com os dados. Se a aplicação sabe melhor como lidar com os dados, a aplicação deveria ser o sistema inteligente do sistema, então o sistema operacional deveria apenas prover abstrações, né, e deixar a aplicação cuidar disso. Então, essa aqui é a primeira parte dando contexto do exokernel. Esse artigo do exokernel ele é mais difícil de ler, mas ele é importante. E é bom que vocês melhorem na escrita. Muito obrigado.